Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Falando de Saúde e hoje nós estamos aqui com o pneumologista do Hospital de Base de Rio Preto, o Dr. Rafael Musolino. Muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. E vamos falar hoje sobre cigarros eletrônicos. Todas as dúvidas aqui vamos tentar aí sanar aqui com o doutor. Muito obrigada pela presença e já vou logo perguntando o que é o cigarro eletrônico, então, doutor? Explica pra gente. Olá a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, o cigarro eletrônico, né, é um dispositivo, né, é como o tamanho de um pendrive, de uma caneta, né, que aquece um líquido que contém algumas substâncias, entre elas a nicotina. E ao aquecer, aquilo vira um vapor, e é esse vapor que a pessoa acaba inalando, né? Então ela leva a boca, puxa, e aquilo, ao puxar, ativa isso, e isso vaporiza esse líquido, e a pessoa inala aquele gás, aquele vapor. E nesse líquido contém a nicotina, que é a substância que gera, às vezes, um bem-estar, enfim, mas também que gera um vício, né? Então é como se fosse, entre aspas, um cigarro eletrônico, né? Uhum. Qual a diferença, né, que a gente vê do cigarro eletrônico para o cigarro considerado aí o comum? Certo. Então, o cigarro convencional, né, ele funciona através da queima. Então, é o tabaco, né, processado com uma série de substâncias que, quando você queima, né, acende, gera aquela fumaça e você inala a fumaça. Uma fumaça com consequência de uma queima de uma planta que é o tabaco, né? E dentro dessas substâncias está a nicotina que compõe, que faz parte da planta do tabaco, né? Então é um pouco diferente a forma que você obtém a substância, né? No Uhum. cigarro eletrônico é uma vaporização de um líquido. No cigarro convencional é a queima daquela matéria orgânica, daquela. O objetivo de ambos, né, é trazer a nicotina, né, que é a substância que gera o vício, né? Então, eles têm esse elo em comum. Ambos têm nicotina e ambos geram vício. A forma de se obter isso é um pouco diferente. Certo. E bom lembrar, né? A gente lembra que aqui a venda do cigarro eletrônico ela é proibida no Brasil pela Anvisa. Então, por mais que a gente veja na rua, né, é comum a gente ver a cena. O cigarro eletrônico ele tem a venda proibida. E também muitas pessoas falam: eu estou parando, né, de fumar, o cigarro que a gente considera o comum. E para nesse processo, né, de parar de fumar, muita gente acaba migrando para o cigarro eletrônico como uma forma de tentar terminar com esse vício, né? Qual análise que o senhor faz? Isso realmente acontece? O cigarro eletrônico ajuda, de alguma forma, a pessoa a parar de fumar? Os malefícios, né, que ele também causa? Como que o senhor Sim. analisa isso? De fato, né? Então, isso é fato que a gente observa no dia a dia o quão difundido o cigarro eletrônico está, né? Principalmente entre os jovens hoje, é muito frequente o uso. A gente acaba observando, inclusive, no consultório, jovens procurando atendimento em função disso, né? Embora seja proibido a comercialização, né? E a gente já se ouve, né, essa tentativa, né, de uso do cigarro eletrônico como uma tentativa de cessação do tabagismo convencional, né, como se fosse uma redução de dano, né. É, pode-se fazer, sim, pode, pode-se fazer essa transição do cigarro convencional para o cigarro eletrônico. Entretanto, isso pode ser que não traga um benefício à saúde, né? O cigarro eletrônico também, de uso prolongado, ele também pode trazer prejuízos, né? Ele também tem substâncias que são nocivas à saúde, que podem inclusive aumentar risco de câncer, gerar processo inflamatório pulmonar a longo prazo. Então, a gente não costuma utilizar esse artifício para cessação do tabagismo, porque vai se trocar um vício por outro, né? Então, a gente prefere tentar se livrar do vício da nicotina, né? Eliminando o cigarro por completo. Então, não é uma estratégia que a gente utiliza,
né? Porque o cigarro eletrônico também pode trazer malefícios, né? Doutor, e uma questão, né, que a gente levanta, é importante a gente também falar sobre isso, a venda do cigarro eletrônico, ela é proibida aqui pela Anvisa no Brasil, então não poderia ser comercializado, mas, entretanto, né, a gente vê aí tão comum que até a gente fica na dúvida, né, se é mesmo, se essa venda é proibida ou não, mas ela é. E muita gente acaba utilizando o cigarro eletrônico nessa transição para parar de fumar o cigarro considerado comum. Isso é uma realidade, né, dos fumantes. É indicado de alguma forma, faz mal também à saúde. Como que o senhor analisa isso? Certo. De fato, né, a gente observa no dia a dia que o cigarro eletrônico ele está muito difundido, né, principalmente entre os jovens, embora ele seja proibido a comercialização, né. E isso, com certeza, ao longo prazo vai trazer alguns prejuízos. E tem algumas pessoas, né, que utilizam, né, o cigarro eletrônico para tentar deixar de fumar, deixar de usar o cigarro convencional. A gente não costuma recomendar isso, porque a gente também acredita que o cigarro eletrônico possa trazer malefícios a longo prazo. Embora seja um pouco diferente o tipo de substâncias que são inaladas com o cigarro comum, convencional e o cigarro eletrônico também gera vício, né? Também tem nicotina, portanto. E também tem outras substâncias que podem ser deletérias, né? Podem trazer prejuízos a longo prazo, né? Para o pulmão, aumentando o risco de câncer, gerando doenças pulmonares, né? Então a gente não usa esse tipo de estratégia para a cessação do tabagismo. Existem outras formas de parar de fumar, né? Que a gente considera efetiva e que tem um bom sucesso, que trazem, assim, que evitam que a pessoa substitua um vício pelo outro e mantendo um malefício à saúde, né? Uhum. E entrando nesses malefícios, quais que a gente pode citar aqui que o cigarro eletrônico faz aí à saúde de quem está fumando, seja a curto ou a longo prazo? Certo. Então, o cigarro eletrônico ele é muito prático de ser utilizado, então a gente observa, inclusive, uma intensidade grande da utilização, né? Pela praticidade, as pessoas acabam fumando até mais o cigarro eletrônico, porque não tem cheiro, porque não gera fumaça, né? Então, existe um uso muito intenso, né? E isso pode trazer prejuízo à saúde. A curto prazo, a pessoa pode desenvolver tosse, crises de chiado no peito, falta de ar, principalmente se ela já tem alguma predisposição, se já tem asma, se já tem um pouco de alergia, né? Às vezes o uso muito intenso pode gerar até uma inflamação pulmonar, levando a um quadro de falta de ar, queda de oxigenação, né? Existe uma síndrome relacionada a um processo inflamatório pulmonar decorrente do uso do cigarro eletrônico, né? A longo prazo, a gente assim não tem assim um acompanhamento de muitos anos do uso do cigarro eletrônico, que é uma coisa relativamente recente, diferente do que a gente já tem estabelecido com o cigarro convencional, de 20, 30, 40, 50 anos de utilização, né? Então, no cigarro eletrônico, a gente não tem pessoas que o utilizam há 20, 30 anos para saber os malefícios muito de longo prazo. Mas pela composição das substâncias que a gente tem no cigarro eletrônico, a gente imagina que isso sim pode trazer um malefício para o pulmão. E não só para o pulmão, né? Para a saúde de maneira geral, aumentando aí o risco de câncer, doença aterosclerótica. Mas é claro que isso ainda precisa de um tempo maior de acompanhamento, né? Para saber o uso de longo prazo e os potenciais malefícios. Mas sim, tem substâncias no cigarro eletrônico que são cancerígenas também. Fica o alerta aí para Sem todo dúvida. E o mundo. cigarro eletrônico gera vício porque tem nicotina. Uhum. Doutor, no cigarro, né, convencional, além do fumante, se fala muito da fumaça, né, do cigarro, para quem está inalando essa fumaça ali, quem convive, né, com o fumante ou não. Do cigarro eletrônico, essa fumaça que ele solta, por mais que seja pouca, né, vamos dizer assim, também pode provocar algum dano à saúde de quem está ali próximo, quem convive com essa pessoa também? Uhum. O tabagismo passivo, né? O tabagismo Isso. passivo, ele realmente ele é importante. Algumas pessoas aí, principalmente antigamente, né, que não existia tanta restrição, né? As pessoas fumavam dentro de casa, no quarto, na cama, né? E no avião. Então, era assim, né? Até alguns anos atrás não existia restrição, né?
Todo mundo tinha que respirar a fumaça daquela pessoa que fumava. Hoje em dia é mais tranquila essa questão, né? Então hoje a gente convive menos assim com a fumaça do outro. E com o cigarro eletrônico, quando você não está na sua boca, ele não gera fumaça, porque ele só ativa quando você suga, né? Quando você inspira. Então tem um problema um pouco menor em relação a isso. Ele não fica soltando fumaça o tempo todo, né? Como é o cigarro convencional. Então, provavelmente o impacto do tabagismo passivo com o cigarro eletrônico vai ser menor, tá certo? A gente não tem estudos relativos a isso, né? Mas provavelmente o impacto nesse aspecto vai ser menor. E hoje em dia também teve também algumas pesquisas que soltaram do uso de jovens, né, com o cigarro eletrônico. Isso também se deve à atualidade que a gente está, muitos jovens entrando aí com esse cigarro eletrônico, achando que causa menos malefícios do que o cigarro convencional. Aqui no seu dia a dia, você vê também esse aumento entre os jovens, Sem doutor? dúvida, né? Se por um lado a gente observa que há uma certa estabilização na questão do tabaco convencional, do tabagismo, né? Que houve uma redução do número de tabagistas nos jovens e houve agora uma estabilização. Com o cigarro eletrônico a gente nota um aumento bastante importante, né? A gente não tinha isso há anos atrás. Hoje a gente tem uma grande proporção dos jovens que já usaram cigarro eletrônico ou usam, e o que acontece, né? O uso eventual, é, ele acaba, em algumas pessoas, acaba gerando vício, né? Porque tem a substância própria, da mesma forma o cigarro, a pessoa experimenta e alguns vão se tornar viciados, porque vão ter contato com a nicotina e aquilo vai gerar um vício. E o cigarro eletrônico tem a mesma característica, né? Contém nicotina, a pessoa tem o contato e acaba se tornando viciado naquilo. Então, a gente tem, infelizmente, uma projeção aí de um aumento grande de jovens e, né, pessoas que vão ficar viciadas, que estão se tornando viciadas no cigarro eletrônico. E a gente vai ter um problema no tratamento dessas pessoas para tentar contornar essa situação. E agora também para quem está tentando, né, fumar, a gente já citou aqui que não é o indicado fazer essa transição para o cigarro eletrônico. Para quem está tentando parar de fumar, quais as alternativas que a gente pode deixar? Quais as dicas, né, que a gente poderia ressaltar aqui? Claro, né, seguindo todas as restrições Sim. médicas. Então, hoje a gente tem, né, estratégias para a cessação do tabagismo bem estabelecidas, né? E com um acompanhamento médico, que envolve um acompanhamento multiprofissional, né? Com presença de psicólogos. Então a gente sempre orienta, né? Os malefícios do cigarro e a gente propõe estratégias, né? Existem estratégias que são efetivas para a pessoa deixar de fumar, e também tem o uso de medicação junto dessa estratégia. Uso de medicações, tem algumas medicações que auxiliam, diminuindo a abstinência, diminuindo a fissura e tornando essa barreira da cessação do tabagismo menos penosa, né? Então, hoje a gente consegue uma efetividade boa com essas estratégias. E hoje também, vocês veem que no dia a dia, né, as pessoas elas estão mais conscientes em relação ao uso do cigarro, porque antigamente, né, a gente sempre ouvia falar que as pessoas começavam a fumar porque achavam bonito, né, o fuminho, enfim. Hoje em dia as pessoas estão mais conscientes em relação aos danos à saúde que isso causa. As pessoas estão procurando mais também atendimento médico para tentar parar com o cigarro? Ora, de maneira geral, sim, viu? As pessoas estão mais preocupadas com isso, né? Estão buscando atendimento para cessação, se incomodam eventualmente de não conseguir, né? E não estão acomodadas com aquela situação. Então, de maneira geral, há uma conscientização maior, uma preocupação maior, e tudo isso tanto em função dos malefícios à saúde e também do desconforto que as restrições causam, né? Então, essas restrições são interessantes, são importantes nesse sentido, né? Porque isso acaba influenciando até no convívio social, né? Então, tá dentro de um lugar fechado, não pode fumar.
tá num restaurante, num bar, não pode fumar. Tá trabalhando num lugar, não pode fumar. Então, vai ficando restrito, né? A pessoa começa a ficar incomodada com aquela situação. Então, tem esse lado do malefício, esse lado do convívio. Então, as pessoas estão se incomodando por estarem por serem tabagistas e estão procurando atendimento, sim, estão procurando ajuda. De maneira geral, isso tem acontecido com mais frequência. E, doutor, no dia a dia, né, quais são as principais dúvidas que você vê ali dos pacientes em relação tanto ao cigarro convencional quanto ao cigarro eletrônico? Então, as pessoas costumam perguntar se o cigarro eletrônico também gera vício, se também vicia, e a resposta é sim, né, porque ele contém nicotina. As pessoas perguntam muito o que é pior, né? Usar o cigarro convencional, comum, ou usar o cigarro eletrônico. Na verdade, os dois são ruins, né? Então a gente não deve escolher um pior ou outro menos pior. Pesar ali os dois, exatamente, eu acho que tem que eliminar os dois, né? Porque os dois podem trazer prejuízos à saúde. Se é mais, se é menos. Não dá para fazer essa comparação hoje de longo prazo, porque é o que eu comentei. A gente não tem o segmento de longo prazo do cigarro eletrônico. Mas ele tem potencial, sim, de trazer malefícios à saúde. Outra coisa também é se vale a pena usar essa estratégia de deixar o cigarro convencional pelo cigarro eletrônico. Normalmente a gente não indica essa estratégia, porque é trocar um vício pelo outro, né? Mais isso, né? São essas principais questões que as pessoas colocam no dia a dia e quais malefícios eles podem causar para o pulmão, né? Então a gente vê no dia a dia hoje, já aparecendo no consultório, alguns pacientes jovens com sintomas respiratórios, inclusive em função do uso do cigarro eletrônico. Hoje em dia a gente já faz parte da nossa rotina aparecer esse tipo de situação, coisa que há 1 ano, 2 anos atrás a gente não observava. É tudo muito recente, né? E tudo muito rápido também, né? Do cigarro eletrônico. Bom, doutor, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast, por esclarecer todas essas questões, todas essas dúvidas, né? Fica o alerta aí para todo mundo. Muito obrigada pela participação. E nós ficamos por aqui. Eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Até lá!